Continuando nossas questões sobre direitos e garantias fundamentais, esse é o nosso terceiro vídeo sobre o assunto. Vamos então para as questões. Essa questão é do Instituto Consulplan, 2019, Prefeitura de Suzano, São Paulo, agente fiscal de postura. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí a primeira afirmativa fala assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bom, isso é verdadeiro. A gente já sabe porque já fez questão anterior falando isso e olhamos na Constituição e era verdadeiro. Essa afirmação está no inciso 6º do artigo 5º. Então, vou pôr aqui, ó, artigo 5º, inciso 6º. A segunda afirmativa fala: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Essa também a gente já viu em questões anteriores e ela é verdadeira. Ela também está no artigo 5º, no inciso 19, ou 19º, que em números romanos, igual vem na Constituição, é x e x. E a terceira: nenhum brasileiro será extraditado, mesmo que o naturalizado, em caso de crime comum. Aqui já começa o problema, né? Praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em... Está toda estragada essa alternativa, né? Em caso de crime comum, pode ter sim a extradição do brasileiro naturalizado. Ele só vai ter asilo em caso de crime político ou de opinião. E se for comprovado que antes da naturalização teve envolvimento em tráfico de entorpecentes, ele pode ser extraditado do mesmo jeito. Então aqui essa é falsa. E aí a gente tem que achar uma opção VVF, que é a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos para a próxima. Do Instituto Consulplan, 2019, também da Prefeitura de Suzano, técnico em segurança do trabalho. Era a prova para esse cargo. É livre associação profissional ou sindical desde que A. É facultada a dispensa do empregado sindicalizado. B. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. C. Não seja obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. E D. O aposentado filiado tem direito de votar, mas não de ser votado nas organizações sindicais. Bom, o único que eu lembro da minha leitura que pode ter chance de estar certo é a letra B. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Para mim, essa aqui está certa. Agora vamos ver na letra da lei, né, no texto da Constituição, o que a gente pode dizer. Essa questão, ela está toda no artigo 8º da Constituição. Esse grandão é o 5º, vamos para o 8º. Aqui eu acho que ainda é o 7º, isso. 8º. Tentar aumentar aqui, ó. O 8º que começa a falar de associações. Então ele fala: é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 1. A lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Então ela pode pedir o registro no órgão competente. Vedados ao poder público, interferência e intervenção na organização sindical. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ou seja, essa organização sindical, essa associação, ela tem que ser no mínimo uma por cidade.
mas não pode ter mais de uma numa região territorial. Se for uma por um grupo de cidades, é só uma. Se for uma por estado, é só uma. É o que está falando aqui. Não pode ser menos do que um município. Então, uma por município seria o mínimo. Não pode ter duas no município. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos, assembleia, aqui ó. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Esse aqui está igualzinho à letra B da nossa questão. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Agora, vamos ver por que as outras estão erradas. Voltando aqui, a letra A, aqui ó, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Ou seja, o empregado que entrar para o sindicato, ele não pode ser mandado embora. É isso que está falando aqui. E lá na nossa letra A fala o contrário, fala é facultada a dispensa, não é facultada, é vedada. Então a gente já sabe que a letra A está errada, a gente já sabe que a resposta é a letra B, aqui não seria facultado, para ficar certo teria que ser vedada. Vamos para C. A letra C a gente vai ver lá no inciso 6º desse artigo 8º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Obrigatória a participação do sindicato. E aqui fala que não é obrigatória a participação. Por isso que ela está errada. Ela está errada por causa desse não aqui. E a letra D, a gente vai encontrar justificativa para não ser ela no inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, o aposentado pode votar e ser votado. E na nossa questão falava que o aposentado pode votar, mas não pode ser votado. Então, a letra D também está errada. E o problema dela é falar que não pode ser votado. Então, essa questão já está pronta, né? Nosso gabarito é a letra B. Vamos para a próxima. Questão do Instituto Consulplan, 2019, Prefeitura de Suzano. Para procurador jurídico. Determinado cidadão, munido da sua carteira de trabalho e título de eleitor, dirigiu-se a uma repartição pública, tendo protocolado pedido de certidão para esclarecimento de situação de interesse pessoal. Considerando a hipótese apresentada, é correto afirmar que a. O direito de obter a certidão, independente do pagamento de taxas, conforme assegurado na Constituição Federal. Vou ler de novo, porque ficou com uma entonação ruim. A. O direito de obter a certidão independente do pagamento de taxas, conforme assegurado na Constituição Federal. Bom, a letra A é a correta. O cidadão tem o direito, independente do pagamento de taxas, conforme está lá na Constituição, de pedir essa certidão. Então, a letra A é a correta. Se a letra A é a correta, todas as outras estão erradas. Eu não vou ler para a gente não ficar gravando coisa errada. Essa questão, ela está toda no artigo 5º, né? Artigo 5º, no inciso 34. 34. Aqui vem como x, 30, né? E V. 34. Lá do artigo 5º. E lá vocês conseguem ver porque não é nem B, nem C, nem D. Não vou ficar lendo para a gente não gravar coisa errada. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão nossa vai ser essa questão estilo CESP, mas ela é da Consulplan, Instituto Consulplan, do MPE Santa Catarina. MPE Ministério Público do Estado, do Promotor de Justiça. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, situação em que ensejará a perda dos direitos políticos. Lá no artigo 5º,
O legislador só fala de ninguém será privado, aqui do começo, até esse pedaço aqui, ó, cumprir prestação alternativa. Essa parte, situação que ensejará a perda dos direitos políticos, ela não está no artigo 5º, mas ela também não está errada por causa disso. Ela está no artigo 30 no artigo 15. Esse pedaço do começo está no inciso 8 do artigo 5º, e o restante, a parte que fala situação que ensejará a perda dos direitos políticos, está no artigo 15. Vamos lá conferir. Porque não faz parte. Não, faz parte dessa nossa matéria agora. Que essa nossa matéria agora, ela vai do artigo 5º ao 17º. Então aqui, ó. Artigo 15º. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Aqui que está aquele complemento lá da nossa questão. Se a pessoa se recusar a cumprir a obrigação imposta a todos ou a prestação alternativa, ela pode perder sim os direitos políticos. Não está lá no artigo 5º, mas o artigo 15º está complementando. Então a questão, ela fica certa. Muita gente deve ter marcado errado, porque esse pedacinho aqui não estava lá no artigo 5º, mas ele está no 15º. A letra linda, né? Então tá certo. Vamos para a próxima. Essa aqui também é no estilo CESP, mas é da Consuplan. Então ainda serve para mostrar para a gente o jeitinho da Consuplan cobrar. Vou diminuir aqui um pouco, porque não está cabendo na tela. Pronto. Instituto Consuplan, 2019, ainda do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, promotor de justiça. Os direitos fundamentais são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, ao passo que as garantias fundamentais são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos, destacando-se que as garantias nem sempre estarão nas regras definidas constitucionalmente como remédios constitucionais. Isso é certo ou é errado? Bom, isso é certo. Certo por quê? Primeiro que ele não generalizou, ele colocou nem sempre. E isso é verdade. O remédio, como o próprio nome já fala, remédios constitucionais, ele é para consertar alguma coisa que está errado. E as garantias, elas não estão nos remédios, elas estão nos direitos. Estou filosofando aqui agora, mas faz sentido. A nossa garantia está no fato de que a Constituição me dá o direito. O remédio é só para assegurar ele caso ele não esteja sendo cumprido. Então, essa questão, o gabarito dela é certo. Vamos para a próxima. Que a gente não pode demorar, que nosso tempo está passando. Próxima questão. Vamos subir aqui. Consuplan, 2014, CBTU, Assistente Operacional, Segurança Metroferroviária. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais existentes na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta. Letra A. Homens e mulheres são iguais perante a Constituição, sendo uns mais iguais que os outros. Isso parece fala de vilã de novela. A gente já sabe que está errado, né? Vamos para B. Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Até aqui tá bom. A todos será dado o direito da livre manifestação do pensamento, sendo permitido o uso de máscaras para resguardar o anonimato. Olha que viagem, né? Isso aqui não está escrito na Constituição. Então, tá errado. Sempre na prova tem uma questão bem fácil, né? Que é pra gente não zerar. Ela chega a beirar o ridículo.
Deve ser essa aqui, a da vez. C. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros residentes no país ou no exterior a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Olha, o difícil aqui é a gente daqui garantir isso tudo para quem está no exterior. Quem está lá no exterior vai ter que ter isso garantido, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, pela lei lá do país onde ele está. Então a letra C também não vai dar. E D. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Essa está certa, por quê? Não é porque é estrangeiro que a gente não vai garantir os direitos dele. E também está lá na Constituição. Vamos ver se eu consigo mostrar onde na Constituição que está. Todos são iguais perante a lei. Vou ter que buscar aqui agora, que eu não deixei anotado. Iguais perante a lei. E a busca deu errado. É o comecinho do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, era a parte que poderia dar alguma dúvida, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E aí está falando de emenda constitucional, depois a gente olha isso. Mas é bem o comecinho do artigo 5º. Vamos ver. Bom, esse vídeo já deve estar ficando grande. Vou deixar para o próximo, para a gente continuar as próximas questões. Se você está gostando da revisão por questões, de estudar junto comigo para o TJM-MG, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta os vídeos e indique para os seus amigos. Até o próximo vídeo com mais questões.